Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro e esse é o segundo vídeo do nosso módulo de fluxo de caixa. Então, parte 2, nós vamos trabalhar detalhando um pouquinho mais entradas, saídas e saldo. Então, vamos começar com as entradas e também com contas a receber. As entradas representam o dinheiro recebido pela empresa. Apesar de usarmos a expressão entradas de caixa ou entradas no caixa, podemos pensar nas entradas para além do dinheiro efetivamente em espécie, dado que a maior parte das transações hoje elas são eletrônicas, né? Ou seja, as entradas de fato elas vão acontecer na conta corrente, ou seja, nos bancos. Como eu falei anteriormente, a maior parte das entradas elas vão ser de vendas efetuadas, tá? Vendas que sejam à vista ou de vendas que sejam a prazo. Como o regime de competência e o regime de caixa são diferentes, lembrem do regime de competência visto no módulo 2 do curso, não se pode considerar as receitas de um período como sendo iguais às entradas. Por quê? Porque as receitas elas vão ser contabilizadas no período, mas as entradas elas podem ser parceladas, né? Principalmente no caso das vendas, estou falando especificamente, né? No caso das vendas a prazo. Então, aqui, ó, por conta das vendas a prazo. Ou seja, às vezes a empresa vende dividindo o pagamento do cliente em 2, 3 ou mais parcelas. Isso faz com que as entradas aconteçam num período, depois um pouquinho no outro período, depois um pouquinho no outro período e por aí vai. No caso das vendas em dinheiro, a entrada de caixa ocorre imediatamente, né? E não há custo adicional com a transação. Ou seja, não há um custo da transação, não há um custo de operar com dinheiro. É uma das melhores formas, obviamente, de você fazer vendas. De forma muito parecida, ocorre o Pix. O Pix também é uma venda à vista e ele também não tem custo adicional. As vendas que ocorrem no débito, elas podem ter a entrada efetivada em até 24 horas, é o que nós chamamos de D mais zero, quer dizer, o D mais zero, D de dia, zero, no caso D mais zero significa hoje, ou D mais 1 até amanhã, né? Hoje mais 1 até amanhã. A maior parte acontece em D mais 0, mas pode acontecer em D mais 1. Só que todas as vendas no débito elas têm um custo adicional por transação. Essa venda normalmente é o custo da maquininha, que nós chamamos, vulgarmente falando, do custo da maquininha. No caso das vendas com cartão de crédito, também tem o custo adicional por transação. Tá? As vendas feitas no cartão de crédito permitem ao empreendedor o recebimento do dinheiro antecipado. O que é isso? A venda no cartão de crédito, digamos que ela tenha sido feita para 30 dias. Existe a opção de você receber o dinheiro hoje. Tá? Isso é uma antecipação, nós vamos falar, e isso tem custo também. Tá? As saídas representam o dinheiro que é retirado do caixa para que seja possível pagar algum compromisso. Retirado entre aspas, por quê? Porque às vezes o dinheiro não precisa ser efetivamente sacado. Vai ser retirado quando o MEI for no banco sacar o dinheiro para fazer um pagamento. Mas lembrem, a maior parte das operações hoje são eletrônicas. Então o MEI também vai pagar com débito, com Pix ou com crédito. Exemplos de saídas: compras de insumo de produção, material de escritório, embalagens, material para revenda, material para ser usado em serviços, impostos, energia, água, gás, combustível, internet, por aí vai. Todas essas saídas vão funcionar mais ou menos da mesma forma que as entradas. Se o MEI pagar com Pix, é à vista, com débito é à vista, com crédito, pode ser a prazo. O controle de pagamentos, ou seja, o controle das saídas, deve ser feito diariamente ou, no mínimo, semanalmente. É fundamental controlar o fluxo de caixa. Então, não dá para acumular para fazer isso ao final de um mês. Por quê? Porque é muita operação. A não ser que você seja um MEI que não tenha tanta operação. Ou seja, faz poucas operações numa semana. Bom, se você fizer poucas operações na semana, tudo bem, pode fazer no mês, mas também fazer semanalmente não vai dar trabalho nenhum, que são poucas. Se você faz muitas operações, muitas compras e muitas vendas, então não dá para deixar acumular, ok? E a ideia de não deixar acumular é para evitar o atraso na quitação de algum pagamento
e, consequentemente, tê-lo que fazer com juros. Para que algum pagamento, para que a gente consiga cumprir com alguma obrigação, é necessário que a gente tenha saldo positivo no caixa. Então, não tenho como pagar uma conta se eu não tenho dinheiro. Logo, eu preciso controlar muito bem as entradas para poder programar as saídas. Como muitas vezes os pagamentos são parcelados, é importante que as saídas sejam dispostas também ao longo dos meses. Ou seja, eu vou tentar combinar o que eu tenho de entrada parcelada com o que eu tenho de pagamento parcelado. Ou eu posso pensar também somente na saída parcelada. Por exemplo, a compra a prazo de uma máquina deve ser planejada considerando que haverá uma quantidade de desembolsos ao longo dos meses. Eu não vou fazer, por exemplo, dificilmente eu vou fazer a compra de uma máquina que tem um valor mais significativo à vista. Então, eu vou tentar parcelar isso ao longo dos meses. Eu tenho que ter em mente, eu tenho que ter isso no meu controle, que essas saídas elas vão acontecer em vários períodos referentes à compra da máquina. Quando uma saída, um pagamento, puder ser feita com algum desconto, essa opção pode ser preferível. O que é isso? Às vezes a gente vai fazer uma compra, por exemplo, para a empresa, seja de material para revenda ou seja de material para produção. E aí a gente tem do nosso fornecedor a informação de que se eu pagar à vista, eu consigo um desconto. Muitas vezes esse desconto é interessante. Então, você deve, se possível, se você tiver caixa suficiente, optar pelo desconto, porque esse desconto depois ele vai ter um impacto na sua rentabilidade. Se não conseguir, você vai ter que fazer efetivamente a compra a prazo. O Pix tem oferecido também essa opção de desconto, né? Quer dizer, eu faço o Pix, consequentemente o fornecedor já me dá algum tipo de desconto. Por quê? Porque ele não tem um custo adicional como ocorre nos cartões, ou seja, não tem o custo da maquininha. Apenas em último caso, em caso de emergência, a gente deve optar por atrasar algum tipo de pagamento. Por que apenas em último caso? Porque quando a gente atrasa um pagamento, depois, quando a gente for pagar, a gente vai ter que pagar provavelmente com multa e juros adicionais. E normalmente esses juros aqui são bem caros. E o que é o saldo de caixa? O saldo é a diferença entre entradas e saídas. Simples assim. Se eu tenho mais entradas do que saídas, esse saldo ele vai ser positivo. Se eu tenho mais saídas do que entradas, esse saldo é negativo. Quando o caixa da empresa está positivo, então significa que as entradas foram maiores que as saídas. Logo, eu tenho um disponível excedente de caixa. É importante verificar se esse saldo não é momentâneo e será consumido, ou seja, eu preciso verificar como é que está a oscilação do meu saldo ao longo do tempo. A ideia é que eu tenha sempre saldos positivos. Isso é que me dá conforto, isso é que me dá segurança, tá? Saldos positivos recorrentes e cada vez maiores podem indicar disponibilidade para investir ainda mais no negócio, ou seja, ampliar a operação. Quando dizemos que o saldo de caixa, que o caixa está negativo, significa que as saídas foram maiores do que as entradas, resultando na ausência de saldo disponível. Um saldo negativo indica a necessidade de recursos adicionais, ou seja, eu preciso de alguma grana, algum recurso extra para cobrir esse saldo negativo. Esse recurso pode vir do próprio empreendedor, por exemplo, da pessoa física. Ou seja, o sócio, o dono da empresa, vai lá e coloca mais dinheiro na empresa para cobrir um saldo negativo. Neste caso, se você tiver com saldo negativo, uma coisa que você pode fazer é tentar negociar ou até mesmo renegociar, se já tiver acontecido antes, o pagamento de fornecedores, por exemplo. Ou ir buscar estratégias para que o caixa fique positivo. De repente, fazer algum tipo de antecipação de recebimentos futuros para a data de hoje. A gente vai continuar no outro vídeo.